Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu quero falar com você algo importante. Eu estou com duas mensagens para dar para você. Eu quero primeiro que você veja comigo o Salmo 32, livro de Salmos, o Salmo 32. Eu quero que você preste bastante atenção na linguagem de hoje. Preste atenção. Feliz aquele cuja maldade Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Então, feliz, bem-aventurado, aquela pessoa que Deus Ele não imputa sobre ela a maldade e Ele perdoa os pecados que ela comete. Eu tenho tentado explicar para você, só tem uma maneira de eu ficar livre do pecado. Não tem outra maneira. Não tem, pastor, não tem. Qual é a maneira? Confissão. Se não houver confissão, não há perdão de pecados. E o que eu tenho, assim, me preocupado é que vira e mexe Deus me traz para falar sobre isso. E na minha carreira, na minha experiência, porque eu creio que você tem a tua profissão, você tem a tua carreira, você tem a tua experiência. Na minha carreira, na minha experiência, significa que Deus está dando uma oportunidade para alguém. Mas só que tem um porém, não tem muito tempo. Irmãos, é necessário, não tem outro jeito. Primeira carta de João 9, eu tenho batido, e você talvez não tenha compreendido ainda, que a confissão é uma arma poderosa contra a morte. A confissão é uma arma poderosa contra as trevas. Então, tem que colocar no coração. Precisa falar algo com alguém, precisa conversar com Deus, abre o coração, preste atenção. Se confessarmos, irmão, se não confessar, não tem jeito. Essa é a grande situação. Não, pastor, mas eu já me arrependi muito. Mas não importa. O tamanho, o amargo arrependimento. E tem gente que se arrependeu mesmo. O que prova que eu me arrependi de qualquer tipo de falha, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de erro, é o meu comportamento. E o comportamento prova. Eu não sei se você se recorda, quando o João Batista estava batizando as pessoas, aí vieram algumas pessoas para serem batizadas, alguns fariseus e outros. Ele falou assim, arrependei-vos, em outras palavras, vá e mostre frutos de arrependimento. Ou seja, na verdade, o arrependimento é um fruto que produz com o tempo. É com o tempo. Não é a pessoa fala, não, eu estou arrependido. Eu acredito na palavra dela. Mas qual é a prova que ela vai estar arrependida, pastor? É o fruto. É o comportamento dela futuro. Então, tem muitas pessoas que realmente, se você parar para observar, ela se arrependeu mesmo. Ela se arrependeu, ela nunca mais teve coragem de fazer o que fez. Mas isso não livra ela da posição de quem está em pecado. Não livra ela da posição de condenação. Olha lá, Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele apareceu no deserto da Judéia. A Bíblia mostra que ele, lá no livro de Lucas, depois você lê bastante sobre ele, não precisa abrir agora não. A Bíblia mostra que ele cresceu, se tornou forte, cresceu em tamanho, em força física e cresceu em entendimento. E a Bíblia diz que ele foi para o deserto. Até que então, ele recebeu de Deus uma palavra, ele recebeu de Deus uma missão, ele recebeu uma mensagem para entregar. E ele veio entregando essa mensagem. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E o que acontece? A marca do arrependimento, vamos dizer assim, a aliança do arrependimento era o batismo nas águas. Você está compreendendo? Por isso que o batismo de João era o batismo do arrependimento. Ele era uma manifestação pública no mundo espiritual, né, que você estava se arrependendo. Mas, preste atenção nisso, e dizendo, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Segue. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz que clama do deserto,
preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas. Por quê, pastor? O arrependimento prepara a manifestação da vida, prepara a manifestação da bênção. Se não houver arrependimento, não haverá bênção. A bênção, às vezes as pessoas pensam, o evangelho, a cura é a bênção. Não. A bênção do evangelho é a pessoa do Senhor Jesus. Ele é a boa notícia. Então, não vai haver manifestação de poder de Deus na vida de ninguém que primeiro não se arrependa. Então, ele vinha preparando o caminho, dizendo, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Em outras palavras, se vocês não se arrependerem da maneira que vivem, do tipo de comportamento que vocês têm, vocês não poderão fazer parte do reino dos céus. Então, se arrependam. Abra mão do modo de viver, se comportem diferente, porque senão vocês não vão poder fazer parte do reino dos céus. Era o que ele estava dizendo. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Irmão, segue. É necessário. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestres. Ele abriu mão da vaidade. O negócio dele era só cumprir o propósito, o plano que Deus tinha para ele. Era um predestinado, pastor? Sim, um predestinado. Ele nasceu para cumprir uma missão. Isso é um predestinado. O senhor crê em predestinação, pastor? É bíblica, mas não como é anunciada. Não como ela é mostrada. Mas a predestinação é bíblica, mas não como ela é mostrada. Porque a predestinação que é mostrada aí é uma falsa e um enganoso entendimento. É uma falsa doutrina. Porque a predestinação que se prega por aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Nasceu para ser salvo, pode fazer o que for, vai ser salvo. Não funciona assim não, isso é mentira, isso é engano. Agora, eu creio em predestinação bíblica. Qual é a predestinação bíblica, pastor? São pessoas que nasceram especificamente para cumprir uma missão. Era o caso de João, que se tornou João Batista, ou seja, porque ele apareceu batizando. Você está compreendendo, sim ou não? Posso falar de outro, Sansão? O anjo apareceu para anunciar que ele nasceria, e nasceria com um propósito. E desde o ventre, ele já seria cheio do Espírito Santo. Ele nasceria com um propósito, livrar o povo de Deus da mão dos filisteus. Era o opressor da época, compreende? Então, ele nasceu para isso. Então, eu creio em predestinação bíblica, dessa maneira. Não nessa falsa doutrina que é ensinada. Uma vez salvo, salvo para sempre. Vai nessa para você ver. Vai nessa para você ver. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Não tem esse negócio, não. Só pode morrer quem está vivo. A alma que pecar, essa morrerá. Ela estava viva, mas cometeu o pecado, morreu. Então não entra nessa, não. Você está compreendendo? A salvação é por meio de Jesus, a palavra de Deus. Se você desprezar Jesus, a palavra de Deus, e pegar um caminho diferente da palavra, você vai encontrar morte. Eu sou o caminho. Artigo definido. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Pegou um outro caminho, você vai para outro lugar. Você não vai para os céus. Você não vai passar a eternidade com Jesus. Está compreendendo, sim ou não? Este João tinha sua veste de peles de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, da sua cintura. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Quer conseguir passar um cinto na cintura, irmã? Muda a alimentação. Mel silvestre e gafanhoto, ó. Vai ficar fininho. Vamos lá, segue. Brincadeira à parte. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Então toda aquela região ia ter com ele. Ia quê, pastor? Ia receber o batismo de arrependimento. Era necessário que houvesse o arrependimento. E o batismo, repito, era um símbolo, mostrando no mundo dos homens e no mundo espiritual que houve ali uma manifestação de confissão, de arrependimento de pecados. Segue. E era por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Primeiro era necessário a confissão de pecados e o batismo de arrependimento. Está compreendendo o que eu estou falando?
Sim ou não? Segue. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, presta atenção nisso, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Você sabe o que ele está falando? Quem foi que ensinou vocês a fugir do inferno? Quem foi que ensinou vocês de fugir da condenação eterna? Aí ele vem falar algo sério. Presta atenção, segue. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, quer dizer, você vê que é fruto digno de arrependimento. Como? Comportamento. Eu roubava, agora não roubo mais. Me arrependi. Nunca mais roubei. Meu comportamento mostra que eu me arrependi. Eu adulterava, me prostituía, já não prostituo mais. Me arrependi. O meu comportamento prova que eu me arrependi. Só que tem um porém. Por mais que eu tenha me arrependido, eu tenho que entender que se não houver confissão, não há perdão de pecados. Volta um pouquinho, por favor. Volta 2, 3 versículos aí, por gentileza. Eu falei 2, 3, né? Ela já colocou meia dúzia. E eram por ele batizados no Rio Jordão. Presta atenção. Como é que é? Lê comigo. Confessando os seus. Tem que confessar. Obviamente que tem coisas que você vai chegar e conversar a Deus. Confessar a Deus, chegar para Ele e falar, Deus, eu fiz isso. E falar sinceramente. Por quê, pastor? Porque nada pode ser escondido de Deus. Seja verdadeiro. Seja claro, transparente. Senhor Deus, eu fiz. Eu pequei mesmo. E quer saber mais, Senhor Deus? Eu tive prazer no que eu fiz. Eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor me ajuda. E, Senhor Deus, me dê a graça de produzir no meu ser o fruto do arrependimento. Porque eu pequei mesmo, eu errei. Há situações que você não vai ter que confessar só a Deus, não. Você vai ter que confessar para a pessoa que você pecou contra ela. Você vai ter que chegar para ela e falar, vem cá, preciso conversar contigo. Eu pequei contra você, me perdoa em nome de Jesus. Eu fiz isso, me perdoa. Por quê, pastor? Porque enquanto não houver confissão, não há perdão de pecados. Repito, pode haver arrependimento, sabe, visível, claro. Só que se não houver confissão, não tem jeito. 1 João 9. Se confessamos os nossos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas eu tenho tentado explicar para você que, na verdade, acontece algo muito maior do que o perdão do pecado. O perdão do pecado é algo maravilhoso, mas não é só o perdão do pecado. É que o perdão do pecado nos leva a uma outra posição. Qual é a posição? E nos purifica de toda, me leva à posição de justificado por Cristo. Se não houver confissão, não há perdão de pecados, você não é elevado a essa posição de justificado por Cristo. Eu não sou elevado a essa posição de justificado por Cristo. Tem que haver a confissão. Você está compreendendo? E repito, muitas vezes a confissão é só entre você e Deus. Às vezes a confissão não. É você e Deus, mas você tem que chamar a pessoa para se acertar. Você tem que chamar a pessoa para abrir o coração. Tem que chamar a pessoa para falar a verdade. Tem pessoas que, na verdade, alguém sabe o que ela fez. Mas não foi porque ela confessou, porque alguém descobriu. E aí, pastor? Está faltando a confissão. Ah, mas ela já sabe. Não interessa se ela sabe. Você tem que, no mundo espiritual, se manifestar. Você tem que chegar e você tem que confessar. Mas ela já sabe, pastor. Se você não confessar, você não recebe a bênção do perdão. Você compreende, sim ou não? Ela pode saber. E tem gente que realmente... Não é porque ela confessou, não, porque foi descoberto, alguém descobriu. E eu vou falar uma coisa para você. Talvez ter sido descoberto é uma coisa que te produza grande dor agora, mas vai te produzir vida amanhã. Por quê, pastor? A Bíblia diz que não há nada que esteja oculto, que não venha a ser revelado. A Bíblia diz que há coisas que serão reveladas aqui,
neste mundo, nesta vida, há coisas que serão reveladas no mundo vindouro. Cá entre nós, não importa o que seja, é melhor aqui. Por quê, pastor? Depois da morte vem o juízo. Então, antes da morte, a cada dia que você levanta, a cada dia que eu levanto, a misericórdia de Deus está sendo manifesta a nós. Em outras palavras, uma oportunidade nova está surgindo. Você compreende, sim ou não? No momento que você fechou os olhos, eu fechei os olhos, acabou. Não tem mais oportunidade. Não tem mais jeito. É juízo. É julgamento. Em um julgamento eu posso ser condenado, eu posso ser absolvido. Pastor, sim. Mas só que você vai ser julgado pela palavra. Eu quero ver encontrar uma falha na palavra. No mundo dos homens, num julgamento, você encontra precedentes. No mundo dos homens, você encontra falhas na lei, porque a lei ela é flexível mesmo. Basta ter um bom advogado. Um advogado bem articulado, pode ter certeza, ele encontra inocência, mesmo para aquele que é culpado. Agora, diante da palavra, não tem jeito. Diante da palavra, não tem jeito. Lucas, capítulo 8, versículo 17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida, que não haja de saber-se e vir à luz. Nova Almeida atualizada. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Nada, nada. Não, mas ninguém soube, não, ninguém viu. Aqui, você ludibria o homem, você engana o homem, você trapaceia o homem, e depende do homem ainda, você quer saber. Mas, no mundo vindouro, não tem jeito. Então, se não for manifesto aqui, vai ser manifesto no mundo vindouro. Então é melhor que seja manifesto aqui. Por mais humilhante que possa parecer, por mais vergonhoso que possa parecer, é melhor aqui. Eu garanto a você, é melhor aqui. Por quê? Repito, depois da morte. Juízo. Juízo. A coisa é séria. Volta ao Salmo 32, por gentileza. Bem-aventurado, feliz, aquele cuja maldade Deus perdoa e cujo pecado ele só apaga com confissão. Põe dentro de você. Segue. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Não seja falso. Seja verdadeiro sempre. Seja honesto sempre. Isso pode custar a você, vamos falar do mundo de hoje, isso pode custar a você perder alguns seguidores. Isso pode custar a você algumas pessoas se afastarem de você. Às vezes até alguém querido. Mas seja verdadeiro. Por quê, pastor? Porque se você não for verdadeiro, quem vai se afastar de você é Deus. Quem vai se afastar de você é Deus. Não lembra não que está escrito? Tirai do meio de vós. Está lá em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos dar uma olhadinha? Daqui a pouco a gente volta aí. Nova Almeida atualizada. Portanto, abandonem, deixe toda maldade. Irmão, não seja mal. Todo tipo de maldade. Maldade aos olhos de Deus é desrespeito, desprezo à palavra dele. E quando eu faço algo ruim para uma pessoa, eu estou fazendo o que é mal aos olhos de Deus. A Bíblia diz que aquele que não ama o filho, não ama o pai. Ah, pastor, refere-se a Jesus. Você é o quê? De Deus. Ué, então faz parte. Você faz parte dessa palavra. Se você não me ama, você não ama a Deus. Se eu não amo você, eu não amo a Deus. Mas a Bíblia fala mais especificamente sobre isso. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus que não vê, e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. É mentiroso. É que você precisa conhecer um pouquinho mais a Bíblia. Ele é mentiroso. A coisa é séria. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano. Tem que tirar todo engano.
toda falsidade, todo tipo de engano. Há muitos anos eu li essa palavra e eu tomei uma decisão pessoal. Eu falei comigo, se eu não for verdadeiro comigo mesmo, eu não vou ser verdadeiro com ninguém, nem com Deus. Então, a primeira pessoa que você tem que ser verdadeira é com você. Aí eu menti, eu roubei, Deus, eu me enganei, quer saber mais, Deus? Eu gostei. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Você tem que ser verdadeiro com você. Se você não for verdadeiro com você, você não vai ser verdadeiro com ninguém, muito menos com Deus. E Ele está mandando que é uma coisa que nós temos que remover. Tem coisas que Deus faz por você, que é responsabilidade dele fazer. Tem coisas que a responsabilidade é sua fazer. Quantas pessoas são enganosas, não são verdadeiras? As palavras são falsas. Comportamento é falso. Hipocrisia. Arte da interpretação. Inveja, são invejosas. A inveja é isso, é raiva, é ódio de ver o sucesso do outro. Ele acha que ele não merece. Não merece. Porque ele já fez tanta coisa. É o irmão do filho pródigo. Você sabe o que é filho pródigo, né? O que é filho pródigo? Você diz que sabe. Quase sabe, né? Porque a maioria das pessoas pensa que filho pródigo é aquele que voltou, mas não é isso não. Filho pródigo é aquele que foi e desperdiçou tudo que tinha. Isso é pródigo. É aquele que vai e desperdiça tudo que tem. E tem muitos que são filhos pródigos. Está desperdiçando a misericórdia, desperdiçando a bênção, está desperdiçando a vida que Deus tem para ela. Está desperdiçando tudo que tem. Por quê? Porque tem desejado viver e comer das bolotas dos porcos. Nós temos que abrir os olhos. Nós não podemos ser pródigos, não. Porque a visão que as pessoas têm que filho pródigo é esse, aquele que voltou para o pai, coitadinho. Não. Pródigo é isso, vai lá. Veja, biblicamente, é aquele que desperdiça tudo que tem. Então, você não pode desperdiçar o que você tem. Está compreendendo, sim ou não? Portanto, abandone toda maldade, todo engano, hipocrisia e invejas, bem como todo tipo maledicência. Irmão, eu não sei porque Deus me traz toda hora para esse assunto. Larga a mão de ser linguaruda, mulher. Larga a mão de falar da vida dos outros, vai cuidar da tua. Misericórdia. Deus está falando, você está insistindo em viver do jeito que você vivia antes. Vai pesar juízo sobre você. Leva Deus a sério. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Volta no Salmo 32. Eu não sei com o que é que Deus está falando. Eu posso, às vezes, imaginar, irmãos. Só que eu não sei. Só quando Deus mostra. Mostrou, pastor? Não. 32:3. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia. Por quê, pastor? Porque não há paz, não há felicidade. Por quê, pastor? Porque enquanto não confessa, você está preso no mundo das trevas. É por isso. E no mundo das trevas, não há paz, não há prazer, não há alegria. A paz, o prazer, a alegria, ela está no mundo, no reino, no mundo do Filho que Deus ama, o Senhor Jesus. Você está compreendendo, sim ou não? E se você for semelhante ao Senhor Jesus, se eu for semelhante ao Senhor Jesus, é o nosso reino. E nós também somos amados do Pai, da mesma forma, da mesma maneira. Compreende a seriedade disso? Sim ou não? Irmão, é coisa séria. E quando não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. E o triste é que tem muitas pessoas que elas estão vivendo no erro, no pecado. Mas qual que é o triste, pastor? Pior do que isso, é que elas acham que não é pecado. Elas não têm como pecado. E quando você vem, prega e fala, traz o recado de Deus, também não é assim, não. Pastor, é exagerado, não é desse jeito também, não. Só que a palavra de Deus é sim, sim, não. É desse jeito mesmo. É radical, pastor? É. Ou é luz ou é trevas. É sim, sim, não. É que tem pessoas que não acreditam nisso.
Mas é. Compreende o que eu estou falando, sim ou não? E quando não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Tem gente chorando a vida toda. Por quê, pastor? Carrega com ela o peso do pecado. Você sabe que, eu não vou poder falar muito claramente, mas eu fui pastor num determinado local, e eu conheci um jovem, que eu nunca vi alguém com uma capacidade tão grande como a daquele rapaz. A capacidade ministerial, a capacidade espiritual, a capacidade cultural, eu ficava como assim como diz o outro, de queixo caído. Tem pessoas assim que são surpreendentes. Mas eu via que, sabe aquele negócio? A pessoa quer levantar, mas não vai, parece que tem um peso, que tem algo que segura a pessoa. E um dia eu chamei ele para conversar, vamos chamar ele de Joaquim. Eu falei, Joaquim, vem cá, vamos conversar comigo. Ele, pois não, pastor. Eu falei, você já me conhece? Ele falou, pastor, eu conheço. Eu falei, então você sabe que eu não sou juiz de ninguém. Eu falei, como pastor eu posso te repreender. Como pastor eu posso te corrigir. Posso te dar até uma bronca, mas eu não tenho direito de te julgar e eu nunca vou te julgar. E outra, eu sou semelhante a Cristo. Eu não vou te condenar. Tem algo errado com você. Não, pastor, pelo amor de Deus, não tem nada errado. Eu falei, irmão, tem, cara. Tem um pecado na tua vida. Eu já vi. Não, pastor, o senhor me perdoa, mas não tem, não. Eu falei, tá bom. Tá bom. Eu falei, só que tem um porém. Se eu descobrir que você está mentindo, não é por causa do pecado. É porque você mentiu para mim. Vou te mandar embora. Eu falei, não é por causa do pecado. Eu falei, você pode ter feito qualquer coisa. Mas, se você mente para mim, se você tenta me enganar, você perde a minha confiança. Eu te dou o perdão, mas a minha confiança você não tem mais. Então, se eu descobrir que você está mentindo para mim, eu te mando embora. Eu tenho certeza que você está mentindo. E como já diziam os antigos, não existe remédio melhor do que o tempo. Passou um tempo. Descobriu-se. E era algo terrível. Algo, como a Bíblia costuma dizer, coisa que nunca aconteceu em Israel. E aí, pastor? Tive que cumprir minha palavra. Mesmo com dor no coração. Tive que cumprir minha palavra. Irmão, não adianta. Você vai ficar chorando, amargo. Tem gente que não consegue. Ela não consegue uma vida com Deus. Ela não consegue progredir. Talvez, por causa da habilidade natural dela, ela consegue aí alcançar um certo sucesso no mundo dos homens, que inclusive, às vezes, é até facilitado por Satanás. Facilitado por Satanás, pastor, sim. O que interessa para ele é a tua alma. Ele chegou diante de Jesus e falou claramente, olha o mundo aí que me foi dado. Tudo isso eu te darei. Me foi dado por direito, hein? É meu. Tudo isso te darei. Você só precisa fazer uma coisa. Eu estou até vendo o diabo dar um passo para trás. Se prostra. Me adora. É tudo teu. Jesus olhou para ele e falou, você está de brincadeira? Você está de brincadeira? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele servirás. Irmão, então tem pessoas que o diabo até facilita. E ele tem esse termômetro equivocado que o mundo inteiro tem. Se eu estou ganhando dinheiro, se eu estou alcançando sonhos, se eu estou... está tudo bem entre eu e Deus. Não leu lá em Apocalipse, não? A Bíblia é clara. A pessoa pensa que está tudo bem com ela, mas na verdade ela é pobre, miserável e segue nu. E Deus ainda dá um conselho para ela, o próprio Jesus. Te aconselho que compre de mim ouro refinado. Então a pessoa não está entendendo, ela está achando que o sucesso aqui no mundo dos homens significa que está tudo certo entre ela e Deus, mas só que não está. Olha lá, Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Vocês dizem, olha irmão, isso aqui é muito sério. Alguém pensa que Deus tem alguma coisa contra quem é rico. Não, a prosperidade é dom dele.
Ele tem nada contra quem é rico. Ele quer que todo mundo seja rico financeira, materialmente. O que ele não quer é que você deixe de servi-lo para servir as riquezas. E o problema das pessoas é esse. Eu já cansei de ver alguém falar assim, aqui, ó, Deus, ó, dinheiro no bolso. Ela acha que o dinheiro que ela tem é a segurança dela. Ela acha que ela não precisa de Deus. Ela acha, na cabeça dela, tão distorcida a visão, a mente dela tão distorcida que Deus nem existe. Coitada. Por quê? Porque ela tem poder econômico. Acha que está segura, mas não está. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Agora olha Jesus falando. Mas não sabem. A questão é essa, lembra que eu falei? Pior que a pessoa está no pecado, pior do que isso ainda, é que ela não enxerga que está no pecado. Ela não vê como pecado. Ela não sabe. Está enganada, está no engano. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Ao 18. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas, para que se vistam, e cubram a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam. Vocês estão cegos? Vocês estão sem vestimentas? Estão nus? E são miseráveis? São pobres. Olha a seriedade disso. Olha a seriedade disso. Mas por que, pastor, tudo isso? Porque está no mundo das trevas. Porque não tem, às vezes, a coragem de confessar. Porque está preocupado com o orgulho, está com medo de perder algo. Porque se eu confessar, eu perco a minha mulher, pastor. Irmão, eu não gostaria que você perdesse a sua mulher, mas muito menos que você perdesse a tua salvação. E se você confiar na misericórdia de Deus, vai ser difícil para ela, vai doer, vai machucar profundamente, mas você não vai perdê-la. Deus não vai deixar. Deus vai quebrantar o coração dela. Vai ser difícil, mas ela vai conseguir perdoar. Compreende o que eu estou falando? É muito sério. Volta lá, por favor. 32:4. E de dia e de noite, tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Por quê? Deus castigou, pastor? Ele corrige quem ele ama, ele açoita, ele castiga aquele que ele tem por filho. E aquele negócio, muitas vezes Deus está levando a pessoa por um caminho suave para o conserto. Ela não quer, ela tem que passar por um caminho mais difícil, por um caminho mais doloroso. Não é que Deus quer levá-la por aquele caminho, é ela que está indo por aquele caminho. Então, por amor a ela, muitas vezes, ela vai ser castigada. Ela vai ter que andar por um deserto. Por amor a ela, muitas vezes, ela vai ter que ser lançada no mar. O Senhor Deus chamou com amor, olha lá, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga aquele que ele tem, que ele açoita como filho. Hebreus 12:6. O Senhor Deus chamou com amor Jonas para que ele fosse cumprir uma missão. Mas ele não quis. Ele não quis, ele se rebelou contra a orientação de Deus. Ele queria o juízo sobre aquele povo. Ele queria a destruição daquele povo. Teve que ser lançado no mar. Teve que ficar na barriga de um peixe por 3 dias e 3 noites. Pensou que ia morrer. Pensou que não ia mais sair daquela situação. Ou seja, em outras palavras, pereceu. Mas era necessário? Não era. Tem gente que é igual ao Jonas. Tem que ir para a barriga do peixe para poder tomar juízo, para poder se consertar com Deus. Eu peço a Deus misericórdia para mim, que eu não preciso ir para a barriga do peixe, que só a palavra dele seja suficiente para que eu me incline, que eu nunca resista à vontade dele, à correção dele, em nome de Jesus. É o meu clamor por mim e por você também, em nome de Cristo. É o meu pedido.
Em nome de Jesus. De dia e de noite, tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Segue. Então, eu te confessei o meu pecado. A confissão é poderosa. Ela te livra da morte. Ela te livra do sofrimento. Ela te livra da condenação. Você está compreendendo? Talvez você pode ser até condenado aos olhos dos homens. Talvez você possa se tornar aquela pessoa que quando você está chegando perto de alguém, não tem problema. Não tem problema. Por quê? Porque Deus te purificou. Um dia ele teve que falar com Pedro. Não chame de imundo aquilo e eu purifiquei. Por mais que alguém te chame de imundo, por mais que alguém te veja como imundo, você foi purificado no momento da confissão. Você compreendeu, sim ou não? Então te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti. É tudo. Não é aquele negócio de parte. É tudo. A ti. E tu perdoaste todos os meus pecados. Acabou. Você está livre. Não há condenação alguma sobre você mais. Repito, mesmo que para alguém você não serve mais, mesmo que alguém você não presta, mesmo que alguém até fale contra você, só que não há registros no mundo espiritual para te condenar eternamente. E talvez aquele que se acha santarrão, que se acha muito puro, que se acha muito justo, talvez aquele vai acabar enfrentando condenação eterna. Por quê, pastor? Mateus 7, versículo 1. Lembra? Vamos olhar? Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. A questão é essa. Você vai ser julgado por Deus. No momento que você julga uma pessoa, você se coloca na posição de ser julgado. Não quer se colocar nessa posição? Não, pastor. Então não julgue. Porque se você julgar, você automaticamente se leva a essa posição de ser julgado por Deus. Compreende o que eu estou falando? Segue. Porque Deus julgará vocês, do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Segue. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio? Significa que muitas vezes a minha falha, ela é muito maior do que a sua, mas eu consigo enxergar a sua, mas a minha eu não vejo. A tua falha é muito maior do que a minha, mas você consegue enxergar a minha e a tua você não vê. A ponto de julgar, é coisa séria. É coisa séria. Irmão, nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que abrir o nosso entendimento. Tem pessoas que vão se perder eternamente. Não é porque se prostituem. Não é porque falam palavrão. Não é porque roubam a Deus no dízimo ou na oferta. Não é porque... Não. É porque ficam apontando o erro dos outros. Ficam querendo que as pessoas sejam aquilo que nem ela tem condição de ser. Ficam querendo um comportamento das pessoas que ela não tem condições de produzir. Está compreendendo? Por quê? Porque ela não consegue enxergar que o erro dela é muito maior do que o erro da pessoa que ela está vendo. E a Bíblia diz que o juízo, ele será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Cuidado. Você quer ser implacável? Não, tem que ter justiça, tem que... Não. Cuidado. O juízo vai ser sem misericórdia. Sem misericórdia para aquele que não fez uso da misericórdia. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Linguagem de hoje. Quando Deus julgar, o juízo é o dia do julgamento. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas
que não tiveram misericórdia dos outros. Basta para nós. Teu marido falhou contra você? Você fica o tempo todo apontando o dedo na cara dele, que ele não presta, que ele é um pecador, que ele é isso, que ele é aquilo. Desculpa, posso falar? Não estou apoiando o erro dele, jamais. Mas você é pior do que ele. Que é isso, pastor? Você acha que você vai passar a eternidade aonde? Ele é capaz de passar a eternidade com Deus, porque ele se arrependeu. E você que vive julgando, tão santa, tão pura, tão imaculada, é uma imunda, suja, pior do que eles. Irmãos, vamos dar uma olhadinha lá em João, capítulo 8, versículo 1. Deixa eu mostrar uma coisa para você. João, Evangelho, capítulo 8, versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Segue. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Quer aprender com Jesus? Tem que vir ter com ele, senão você não vai aprender, não. Ele ensina quem se aproxima. Quem não se aproxima, ele não ensina, não. Segue. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando-se. Ou seja, não tem nem como contestar. Ela foi pega em flagrante. Nós vimos, tem aqui testemunhas, foi pega em flagrante. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Ele vinha pregando, Jesus, pregando: amai uns aos outros, perdoai os vossos inimigos, bendizer o que vos maldizem. O oposto, a lei aos olhos dele. Mas, na verdade, não era o oposto à lei, era o verdadeiro sentido da lei. Desde o princípio, Deus tem mostrado isso, que Ele quer que nós nos amemos uns aos outros. Que sacrifício, para Ele, é eu fazer bondade às pessoas. Esse é o sacrifício aceitável a Ele. Eu ser misericordioso com as pessoas. Mas aos olhos dele, ele vinha pregando o contrário à lei de Moisés. Porque a lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Agora ele vem e fala: não. Se alguém te dá um tapa na face direita, ofereça a esquerda. Se alguém te manda andar 1 milha, anda 2. Ele vem pregando amor. Então eles queriam armar algo para Jesus. Segue. Isso dizia a eles, tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Segue. E como insistissem, perguntaram-lhe. Endireitou-se e disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. Segue. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Segue. E quando ouviram isso, eles tiveram uma coisa que nós temos que ter. O que, pastor? Se julgaram. Eles se julgaram. Eles olharam e falaram: rapaz, complicou para nós. Bicho pegou. Por quê? Nós não estamos nesse patamar de não ter falha nenhuma, não. Pelo menos se julgaram. Porque tem pessoas que estão em falha, mas se julgam corretas. Se julgam em condições de apedrejar os outros. Se julgam em condições de apedrejar os outros. Olha que coisa séria. Mas eles, pelo menos, nisso aqui, há virtude. Dá honra a quem tem honra, a Bíblia diz. Nisso aqui, há virtude. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais velho, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. Segue. E endireitou-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Segue. E ela disse: ninguém, Senhor. Irmãos,
Presta atenção. Vou te levar a algo mais profundo, mas eu sei que você tem capacidade para entender já. Irmão, o único que tinha condições de catar uma pedra e jogar nessa mulher era Jesus. Por quê, pastor? Era o único que não tinha pecado. O resto, nenhum tinha condição. Por quê? Todos eles tinham natureza adâmica. Tinham uma natureza pecaminosa. Todos eles estavam debaixo da condenação de Deus. Todos estavam em pecados. Jesus não. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não tinha natureza adâmica. Ele era o único que tinha condições de apedrejar a mulher. Mas presta atenção no comportamento dele. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Em outras palavras, mulher, eu podia catar um monte de pedra e te cravar de pedra. Só que eu não vim aqui para condenar. Eu vim aqui para outra coisa. Olha o que ele fala, vai e não peques mais. Sabe o que ele está falando para ela? Mulher, eu não vim aqui para te condenar. Eu vim para te dar uma oportunidade, uma nova vida. Então, não falha mais. Ele está dando uma oportunidade, uma nova vida para você, para mim. Ele não veio para nos condenar. Você ouve algo que muitas vezes você se encontra naquela situação que há a necessidade de corrigir. Mas essa necessidade que Deus está mostrando para você não é para te acusar, não é para te condenar. Pelo contrário, é para te dar uma oportunidade de vida eterna. Por quê, pastor? Porque do tipo de vida que ela tinha, ela ia ficar condenada eternamente. Ele estava falando, não estou para te condenar, mulher, mas eu preciso que você abra os olhos. Vai! E mude de comportamento, mude de vida. Não peques mais, ou seja, viva a palavra de Deus, viva a vida. Há quanto Deus está falando conosco, mas tem gente que continua mesmo Deus falando, ainda tendo aquele tipo de vida que tinha antes. Mudou, só uma coisinha ou outra, mas continua ainda, do mesmo jeito. Ainda continua pensando do mesmo jeito. O caráter ainda é o mesmo, ainda fala palavrão, ainda olha para o marido da outra com desejo, para a esposa do outro com desejo, ainda, se tiver oportunidade, trapaceia alguém, ou seja, não mudou nada. Não mudou nada. Não tem temor à palavra de Deus. Tem pessoas que ainda não se prostituíram porque não teve oportunidade. Ela é tão mal acabada, coitada, mas tão mal acabada que ela não encontrou um doido para sair com ela. Ele é tão mal acabado, mas tão mal acabado que encontrou uma maluca para sair com ele, porque senão já tinha pecado já. Ou seja, só que não teve oportunidade. Está até procurando. Está até procurando. Nós temos que abrir os olhos. Amém? Amém. Volta lá no 32, agora só no 6, para encerrar. Salmo 32, 6. Por isso, presta atenção nisso aqui. Nos momentos de angústia, irmão, vem um sentimento ruim. Angústia, tristeza. Nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem ser fiel. Então ora. Não fica um dia inteiro angustiado, amargurado, entristecido. Ora. Por quê, pastor? Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tem gente que as ondas de sofrimento só alcançam a vida dela, porque ela não ora. Se ela orar, não alcança. Mas preste atenção, porque na verdade só ora aquele que é fiel. Aquele que não é fiel não ora. Não. O fiel ora. Eu estava em determinado local ontem e eu vi um comentário que eu fiquei impressionado. Enquanto todo mundo estava com a atenção voltada para uma pessoa, tinha uma outra que estava com a atenção voltada para Deus, estava orando. É assim que agem os fiéis. A atenção deles está sempre voltada para Deus. Abra os olhos. Vamos viver a verdade do Pai. Em nome de Jesus. Que Deus possa falar mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo.
para sempre. Amém.